Conseguimos! Nossa, Conseguimos! que bom te ver aqui. Te ver também! Obrigada mesmo por ter aceitado, viu, esse convite. Ah, depois não tinha como recusar, né? A gente se conheceu de uma forma tão legal. Foi. Tudo bem, gente? Ó, já tem um pessoal aqui, ó. Minha professora Eu Dayana vi, Canato, querida. Que tem bom, a minha pessoal. filhada. Beijo, Lelê! Minha filha. Beijo, amor. Qual que é o nome dela? Da minha filha Beatriz, da minha filhada Letícia. Bem-vinda, Beatriz, sua mãe é maravilhosa. Bom, gente, bem-vindos. É um prazer estar aqui com a Paula. É um prazer estar aqui com esse projeto novo. Eu sou paciente, né, há 7 anos, tive câncer de mama em 2013, em 2019 eu tive um diagnóstico de câncer metastático. E a Paulinha, ela também é paciente de câncer de mama metastática. E a gente se encontrou numa pesquisa ano passado, né, como pesquisadora, entrevistei ela. E gostei muito da maneira que ela vê a vida, achei que as contribuições que ela deu para a pesquisa foram ótimas, e inclusive as pacientes com câncer de mama e as pacientes com câncer de mama metastático, elas têm perspectivas muito diferentes. E então eu estou aprendendo ainda, né? Tem um ano que eu tive um diagnóstico, estou aprendendo ainda sobre, sobre como lidar com esse diagnóstico novo, né? Então, eu acho que a Paula vai ajudar a mim, tá? Tem ajudado a mim e vai ajudar muitas outras mulheres a entender o seu diagnóstico e, inclusive, as pessoas que nos conhecem, né, Paula? Que é É difícil para as pessoas. verdade. Eu acabei de É postar lá no difícil para meu. todo mundo, né? Isso É, foi muito legal, porque assim, a gente se conheceu numa forma de pesquisa, depois continuamos conversando sobre as nossas contribuições, né? Troca de experiência, e depois eu te chamei para participar do Instituto Zen Câncer, e aí você foi. veio participar conosco. Então, assim, foi muito legal esse encontro, né? Eu acho que a gente forma uma rede de uma frequência de amor e de Uhum, luz, porque eu acho que as sim. pessoas, muitas não acham isso possível, né? Uhum, E na verdade é isso, a gente continua construindo, continua em movimento, sim, com estamos certeza. vivas, E né? essa sensação de comunidade, né, muito importante, né, pra gente, principalmente pra gente. A gente se sentir, se ver no outro, saber que outras pessoas estão passando pelas mesmas experiências, Sim, trocar figurinha, isso é muito importante. Então é é isso, queria verdade. agradecer a primeira entrevistada, Obrigada. tô super feliz, significa muito para mim, tenho dito isso nos últimos dias, significa muito para mim ter você aqui. Fiz questão de que a Bom, Paulinha tem uma para lista mim, de convidados, mas fiz a questão que a Paulinha, que tem a mesma condição que eu, fosse a primeira. E o pessoal pode mandar pergunta por aqui, tá bom? Então a Paula, ela é professora de educação física e ela é voluntária no Instituto Zen Câncer. Ela faz parte da equipe de acolhimento do Instituto. Então, é a pessoa que acolhe as pessoas que chegam, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que, que o Instituto sim. Zen Câncer faz. É, Mas eu queria te perguntar, Paula, para começar, né, essa live, essa entrevista, saber de ti como que foi como que começou essa sua jornada, né, como paciente oncológica. Em 2017 eu fui diagnosticada com câncer, né? E já quando eu fui diagnosticada, quando nós fomos decidir por onde começar, né? Se começava pela cirurgia, se começava pela quimioterapia, eu tinha uma tomografia que tinham muitas marcas nos pulmões. E eles não Uhum, sabiam se era uma doença pulmonar, se era uma marca ou se era uma metástase. Então, uhum, mediante a isso e ao tamanho também do tumor na mama, foi decidido de eu começar pela químio, né? uhum, Então, eu fiz 6 meses de químio, depois fiz a primeira cirurgia com uma reconstrução imediata, colocando expansores. Não precisei fazer rádio, porque nenhum linfonodo estava cometido. E aí fiz outra cirurgia
que era a segunda etapa da reconstrução, né? Que é tirar os expansores e colocar os silicones. E em dezembro desse mesmo ano, de 2018, já essas marcas pulmonares começaram a crescer. O que estava antes parado, com a quimioterapia, elas continuaram iguais, elas começaram a crescer e marca não cresce, né? Se era uma doença pulmonar que eles achavam que tinha marcado, não crescia. E aí eu fui parar num pneumologista e fiz inúmeros exames de tuberculose miliar, de sarcoidose, porque é um estilo, esse tipo de doença, sabe? Sarcoidose e tal, o estilo de marca que é. Sim. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha uma tireoide que brilhava, mas quando a gente funcionava, dava indeterminado. Então, chegou um momento que a gente tinha que decidir por onde a gente começava essa nova investigação. A gente escolheu pela tireoide, né? Porque o pulmão ia ser mais difícil, porque são inúmeros nódulos, né? Alguns médicos põem números, alguns põem múltiplos, mas de estilo miliar. Eles são muito diminutos, espalhados na base do pulmão. Então, era melhor começar a investigar pela tireoide. E assim eu fiz a cirurgia de tireoide, era uma neoplasia, e aí teve como é que fala? A primeira biópsia, aí teve a contra-biópsia, né, que o médico pediu para ser em outro lugar. E nesse outro lugar o médico ficou desconfiado e pediu para ir para um histoquímico. E aí sim ficou detectado que eu tinha uma neoplasia de tireoide e dentro dela havia uma metástase da mama. 1% Caramba. das pessoas no mundo isso acontece. Isto é, eu sou especial. É como eu falo, Né? fomos escolhidas. E fomos escolhidas, eu sou especial, porque. E o médico perguntava: e a possibilidade de metástase? Não, Paula, isso acontece com 1%. Quando ele viu, ele falou: você está dentro do 1%. E aí a gente é denominada, né, metastática, porque para explicar o que é metastático, saiu do sítio da mama e acometeu outro órgão, né? Então aquele câncer ele andou, embora eu tenha dado todos os linfonodos axilares negativos, né, que foram 12 retirados, mesmo assim houve já havia a metástase já tinha acontecido, porque desde o começo estavam lá as marcas pulmonares. Sim. Mas não é tão fácil diagnosticar, a não ser quando fazem as biópsias. E mesmo assim, eu estava fazendo biópsia da tireoide e dava indeterminado. Né? E aí entra aquela coisa, né, Paula, do controle, né? Você fez tudo que podia, você fez a químio, que a químio, né, teoricamente, tudo. Ela trata, ela mata as células. Sim, ela trata o sistema, né? Exatamente. Então, aí, mas a gente não tem controle. A gente não tem controle, então a gente entra num outro protocolo, que na verdade é uma hormonioterapia, mais uma ablação ovariana e mais na atualidade eu estou com um inibidor de ciclina, né? Que inibe a replicação das células tumorais, mas ela também inibe a duplicação das células boas. Então, a nossa imunidade, por causa disso, ela é mais baixa, assim como é numa quimioterapia, né? Então, a gente tem alguns cuidados, alguns exames específicos que a gente precisa fazer para continuar no ciclo, né? E segue a vida, né? Sim. E a gente segue, não é fácil. A gente tem que deixar muito claro que é possível viver com qualidade, mas não quer dizer que seja tudo fácil e a mil maravilhas, né? Porque existem os efeitos colaterais, assim como existe a quimioterapia. Com certeza. Esse inibidor de ciclina, né? Ele dentro de uma saúde suplementar, né, dentro de um plano de saúde, vamos dizer assim, ele é considerado uma quimioterapia oral, uma das tecnologias, né, para as pessoas entenderem isso. Então, porque muitas pessoas acham, porque é oral, ou ele não é eficaz,
ou ele não tem efeito colateral, né? Mas não é assim. Ele tem as É. duas coisas, Somente porque a via né? de administração é mais fácil, né? Você não tem que ficar numa infusão com a veia, com, né, a injeção na veia e tal. As pessoas, elas tendem a achar que, ah, mas é tranquilo, mas tá tudo bem, é só tomar uma pílulazinha, mas não é. São medicamentos que têm muitos efeitos colaterais e são efeitos Sim. colaterais que são diários, né? Então, eu queria saber o que que você Eles são sente, se você tá... diários. Eu acho que a gente tem protocolos semelhantes, né? É, semelhante. A gente toma por 21 dias, no meu caso é o palbociclib, né? É por 21 dias, descansa uma semana, e ao final, antes dessa semana acabar, né? No quinto dia, não, no quarto para o quinto dia, a gente faz exames de sangue para ver as taxas, para ver se a gente pode recomeçar o ciclo. Então, a gente recomeça esse ciclo a cada 28 dias e faz exame de sangue a cada 25 dias. Uhum. E aí tem essa Né? também. Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de achar minhas veias, então é um sofrimento. Eu tive que fazer o esvaziamento porque eu tinha linfonodos Sim. comprometidos, né? Diferente de você. Então eu fiz Mas eu esvaziamento fiz do também, eu bracinho. tirei 12, né? Ah, você fez também? Ai, eu Fiz, tirei não 12. sabia. Caramba. E aí Aí, fale. Não, e aí eu não tenho, minhas veias são todas bem fininhas, então cada vez que eu vou fazer exame de sangue tem que furar duas, três, quatro vezes. Então, se o exame de sangue já é difícil de achar a veia, imagina para fazer contraste, né? Também tem essa dificuldade. É, Todo mês você tem que furar duas, três vezes. Fora as injeções também, né? Eu tomo injeção, não sei se você toma também, injeção na barriga, os o medicamentos. Zoladex. Você também toma, né? É a ablação ovariana, né? Isso, eu também É, tomo. é. E o Zoladex, quando a gente toma, antes a gente também toma uma anestesia, né? Primeiro você toma uma Isso. anestesia para depois você tomar o Zoladex, Porque a injeção né? é gigante. Minha mãe chorou. O dia que ela foi comigo, ela chorou de tão grande que é o tamanho da agulha. O meu marido, ele não olha. Ele vai me dar a mão e fica assim do outro lado. Aí ele fala, a agulha é muito grossa, eu não consigo, não consigo. Paula, a Odete tem uma pergunta pra gente aqui, ó. Ela Pode falar. perguntou, vocês faziam mamografia antes do diagnóstico? Sim, Tá. sim, Odete. No meu caso, eu fazia tudo certinho como manda o figurino. Esse nódulo, como eu já coloquei aqui, e isso é importante que a gente entenda, o câncer é uma célula sua que se rebelou. Ela não é uma doença de fora para dentro. Ela é uma célula sua que resolveu trabalhar por conta própria. Ela não quer mais aquela comunidade que ela vivia. Ela é rebelde mesmo, né? A gente pode colocar que é uma célula rebelde. E aí tem umas que são mais espertas que a outra, né? A minha é muito boa praça. Ela na verdade, ela não diz a que veio. Nenhum exame normal detectou que era um câncer. Na verdade, foi quando eu fiz uma ressonância, porque eu fiquei desconfiada porque era um nódulo. A minha mama era muito densa e aquele nódulo incomodou, doeu. E eu virei para o meu mastologista e falei: olha, esse doeu. Ele falou: olha, Paula, isso não quer dizer que seja maligno, mas está tudo dentro do. Eu tinha entregue a Uhum. mamografia, eu tinha entregue a ultrassonografia. Ele falou: vamos fazer o seguinte: como você acabou de fazer a mamografia, vamos dar 3 meses para você fazer a ressonância. Eu falei: tá bem. Nesses 3 meses, ele quadriplicou de tamanho. Aí a pessoa vai Caramba. falar: nossa, então foi um erro médico? Não, porque esse mesmo nódulo, ele estava dentro de mim desde 2015, sendo acompanhado do mesmo tamanho, Uhum. entendeu? Então, assim, não tinha como perceber. Assim como essas marcas que eu tinha no pulmão. Não tem coisas que não tem como, É, a né? Bia... Não dá para só dá para se biopsiar, né? Aí quando realmente a gente fez a ressonância e Uhum. aí deu altamente suspeito, né? Aí eu rapidamente fui para a biópsia e da biópsia até eu começar o tratamento, eu acho que foram 15 dias. Eu acho que foi Nossa, bem rápido, foi rápido. né? A Bia perguntou aqui se você sentia algum sintoma antes do diagnóstico. Você está conseguindo Oi. ver?
Você está conseguindo ver as Agora perguntas sim. também? A Não, Bia a pergunta eu não vejo. Ah, tá. A Bia perguntou se você tinha algum sintoma antes do diagnóstico, Paulinha. Nada. Tá. Nenhum. Nenhum. Outra, outra aqui. Pode Segundo falar. ele, as pessoas que têm a mama densa, né, ela é mais difícil de diagnosticar, né? Não Uhum. dá, por máximo que você faça a ultrassonografia, a mamografia, às vezes não é tão fácil. E depende da característica da sua célula, né? Uhum. Como é que eu vou te dizer? Existem vários, 8 tipos de câncer de mama, né? E entre esses 8 tipos tem subtipos. Então, eu posso dizer que o meu tem uma característica chamada mucinoso. Ele cria em volta dele como se fosse uma geleiazinha, o que não deixa perceber que ele tem uma característica diferente, Uhum. entendeu? Então, assim, é de pessoa para pessoa, né? A gente não, eu trabalho com, trabalho não, né? A minha percepção, né, do câncer é o seguinte: toda doença é sinal que em algum momento houve um desequilíbrio, Uhum. né, no corpo. Seja ele do cunho emocional, físico, mental, mas de alguma forma houve um desequilíbrio. E a partir disso, essas células se rebelaram, né? Uhum. E agora cabe a gente a procurar esse equilíbrio, né? A Sim. tentar sempre trabalhar da melhor forma possível. Uhum. É, exatamente. Aí você começa a entrar um pouco numa das perguntas que é uma das questões que mais importantes nessa condição, né? Que é o que você faz para cuidar da tua qualidade de vida, para buscar uma qualidade de vida melhor. A primeira coisa que eu busco, primeiro é uma parceria com o médico, né? Uhum. Porque eu conheço pessoas que acham que o médico é o que resolve todos os problemas do mundo, né? E ele não Uhum. é, ele é parceiro, ele vai fazer com você o protocolo que deve ser feito. E o restante, quem é protagonista da sua vida é você. Então, Uhum. a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter essa parceria com o médico, a gente precisa fazer tudo aquilo que nos traz bem-estar e uma melhor qualidade de vida. Sim. Então, é uma alimentação melhor, o mais natural possível. É fazer atividade física. Uhum. Eu tinha uma vida muito agitada. Eu, na verdade, todas as pessoas que me conhecem, eu tenho algumas características que estão sendo mudadas nesses 3 anos e meio de minha vida. Primeiro, eu era ligada no 220, estou tentando Uhum. chegar no 110. E é dificílimo, porque se você tem uma frequência, um padrão, você sair dele é Uhum. muito difícil, É, porque é genuíno, nasceu com você, né? verdade. Então, eu trabalhava muito, eu produzia muito e de Uhum. repente eu parei, né? E aí comecei a avaliar dentro esse equilíbrio aonde estava faltando alguma coisa, né? Aonde eu podia puxar a balança um pouquinho para cá para eu melhorar. E aí eu percebi, a primeira coisa foi, eu preciso ficar numa frequência mais tranquila, eu preciso ter uma vida mais tranquila. E Uhum. eu tenho buscado isso, né? Então eu busquei não só a fé, né? Porque eu acho que é muito importante, seja qual for a crença, eu acho que a fé é muito grande, o amor ele move montanhas, né? O amor pela vida, o amor pela sua família, o amor pela terra, pela vida, né? Opa, eu até bati aqui, ó. Isso é muito importante. Eu acho que você querer estar aqui da melhor forma é maravilhoso, Com né? certeza. Então, eu comecei a meditar,
eu procurei outros meios, eu conheci a yoga restaurativa para poder aprender a me restaurar, eu fiz outros cursos, eu comecei a fazer práticas integrativas, porque antes nem tempo eu tinha. Então, assim, agora eu tenho tempo para mim, agora eu tenho um autocuidado. E quando a gente fala em autocuidado, não é simplesmente uma vaidade, é um autocuidado mesmo, é o que a gente estava conversando. 3 dias, se eu não passar hidratante, no 4º dia a minha pele parece de cobra, toda rachada. E isso é preocupante? É, porque se tiver uma rachadura pequenininha no meu pé, é uma porta de bactéria para uma pessoa que tem uma imunidade mais baixa. Então, podia ser um fungo, vira uma erisipela, entendeu? Uma coisa que ia ser desse tamanho, para a gente vira desse. Por quê? Porque a gente está igual bebezinho. A gente tem que olhar para a gente como a gente cuidava dos nossos filhos recém-nascidos. Eles têm um cuidado completamente diferente, né? E a gente faz aquilo com muito amor. Então, a gente precisa olhar para a gente com esse amor, com essa compaixão, né? É tratar da gente da melhor forma. Então, eu vejo isso, eu amava Coca-Cola, 3 anos e meio, eu não sei nem o que é refrigerante, né? Adoro, sou gulosa, adoro uma gastronomia, mas hoje eu vou para uma gastronomia mais equilibrada, mais natureba. Tem o dia que o dia do lixo, né? Que a gente pode fazer alguma coisa, mas os outros dias você precisa manter a sua dieta, você precisa colocar para o seu corpo nutrir das melhores coisas, porque ao mesmo tempo nós estamos colocando toxicidade dentro dele, né? Porque o medicamento é uma toxicidade. Então, quantos medicamentos você toma por dia? São quantos comprimidos? Quantos comprimidos? Bom, na atualidade eu tenho os 2, fora a injeção, né? Os 2 oncológicos, eu tenho 5 medicamentos de cálcio de suplemento, eu tenho 1 de vitamina D por semana, eu uso colírio porque eu tenho glaucoma, mas isso eu tenho desde cedo, eu sou glaucomatosa desde os 24 anos, e acho que nesse momento é isso. E você usa complemento então, também? Assim? Eu estou fazendo um suplemento de cálcio na atualidade. Tá. Eu tive uma hipocalcemia. Mas mais para frente eu falo dela. Mas eu tive uma hipocalcemia. Olha, e aí eu estou fazendo... Fala, pode terminar. Desculpa. Não, pode fazer a pergunta. Vika Ribeiro Silva falou: uma grande admiração por essa pessoa especial, minha amiga querida, aprendo todos os dias com ela. Aí é minha amiga comadre, maravilhosa, Vivi, beijo. Aí alguém perguntou aqui, como que você consegue manter esse alto astral e tal? Eu perdi agora a pergunta, tentando voltar aqui. Bom, vamos lá para a pergunta. Número 1 é você conseguir saber por que você quer viver. O que te move? É o amor pela sua família, seu marido, sua filha, sua mãe, seu tio, o amor por você. O que você conseguiu? O amor pela vida, você gosta de viver, você tem prazer nas coisas, você gosta de olhar para o céu, ver que ele está azul, você ir a uma praia, você ver a chuva, sentir ela assim no seu rosto, falar, ai, que coisa boa, meu Deus, muito obrigado, ver as flores, quanto são bonitas. Hoje eu até comprei 2 girassóis lindos, mediante o seu depoimento, falando que eu sou um girassol. Eu fiquei muito feliz. E assim, a gente tem que olhar para a vida de uma outra forma, né? Tirando algumas situações. Será que é o trabalho? Será que é o que eu tenho? Ou o que eu sou e o que eu faço? Né? Porque a gente é muito do que eu tenho, eu quero, eu consumo, e a gente tem que ser, fazer, e eu acho que é olhar a vida por um outro ângulo, né? Nas pequenas coisas, sabe? É tipo assim, você está no hospital e fala, puxa, a coisa que eu mais queria era estar lá fora pegando um ar.
E aí, quando você pega o ar, você dá valor a esse ar. As É pequenas você, coisas. quando abraçar ou beijar alguém que você ama, você falar, meu Deus, muito obrigada por esse beijo e por esse abraço. É você ver tantos amigos seus que estão aqui e saber, poxa, que legal, as pessoas gostam de mim, olha eu emocionando. É. Entendeu? Então, isso é o que nos move, né? É o amor. Uhum. Isso é É o amor. verdade. Esse acolhimento, né, das pessoas que estão na nossa volta é muito importante, né, Paulinha? E você Sim, ressignificar a sua vida. E aí eu começo a entrar naquela questão que é difícil, que emociona a gente também, que é falar sobre a impermanência, né? Eu acho que a gente, quando se dá de cara com uma doença incurável, uma doença que tem um sim. prognóstico que não é dos legais, não é legal. E aí você se dá É. conta de que a vida a gente não tem controle e que Eu, existe uma impermanência, né? E essa impermanência tá lá todo dia batendo na porta. Eu queria que você mas, falasse um pouco mas sobre ela é isso. tão. Eu vou dar um depoimento para você, porque algumas pessoas já perguntaram para mim qual Uhum. foi a pior coisa que me aconteceu, se foi o câncer. E eu vou falar para você que foi exatamente ficar de cara com a impermanência. Então, eu vou explicar breve, Uhum. mas na minha família, mais de uma vez, a gente perde as pessoas saudáveis, ou, Uhum. estão bem, e elas saem e elas não voltam. Então, eu tive a perda da minha mãe, eu perdi a minha avó do mesmo jeito, que no dia do meu aniversário ligou para mim e falou: Olha, tô indo aí almoçar. Falei: Tá bom. E ela não chegou. Ela sofreu um acidente e ela não chegou. Foi um choque muito grande. Um choque por ser minha mãe, pelo dia que representava e da forma que foi. Então, a gente nunca está preparado. E eu falo para você que depois desse choque, alguém falar para mim, você tem câncer e é metastático, eu falo para você que não teve o mesmo impacto que foi perder minha mãe. Uhum. Não foi, né? Eu acho que talvez eu tenha sido preparada da pior forma, não Uhum. sei, mas a gente sabe que a impermanência ela existe. O céu está azul agora, mas vão ter pancadas de chuva. Então, em algum Uhum. momento, as nuvens vão cobrir esse céu azul e a chuva vai chegar. Então, nada é o tempo todo. O sol Uhum. não brilha o tempo todo e não chove o tempo todo. E eu não estou feliz o tempo todo, como eu também não vou estar triste o tempo todo. A vida é Sim. um movimento, né? Ela se move o tempo todo. E a gente tem algumas pausas, mas essas pausas são de reflexão. Mas ninguém vive pausado, a vida fica sem sentido, Sim. né? Então ela é um movimento contínuo. E a impermanência é isso. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Por isso que viver o presente é tão importante. A gente, é claro, é bom fazer planos para o futuro. Na verdade, eu não faço, Paula, né, particularmente, não faço planos a longo prazo. Não faço porque algumas coisas podem dar errado. Por exemplo, eu vou acabar pegando um gancho do outro, mas você pode ter alguma coisa com você e você não. Olha, Paula, o seu tratamento. Vamos supor que eu marquei uma viagem daqui a 3 meses. Se por acaso o meu exame de sangue não estiver bom e eu não fizer o tratamento nessa semana, eu vou fazer na outra. Só que isso vai empurrar todo o meu tratamento daqui para frente. E aquela data que estava destinada não vai poder, porque na Sim. semana seguinte eu vou poder fazer, vou ter que fazer o tratamento. E não é um Uhum. tratamento que eu possa deixar de fazer, Sim. né? Então, assim, hoje em dia eu faço tudo com muita cautela. Até 3 meses dá para a gente resolver, mediante, conversando muito. Hoje em dia eu falo para o meu marido, fala, a gente vai decidir alguma coisa, eu falo, vou ter que discutir a relação com o meu médico, tá? O nome dele é Frederico. Eu falo, vou ter que discutir a relação com o Frederico. Minha relação que era 2 passou a ser a 3, porque ele tem que vir.
para falar o que, que ele acha. Não, olha, eu acho isso. Não, acho que dá, não tem problema. Eu não vejo problema. A maioria das vezes ele fala, eu não vejo problema. Vamos trabalhar para que isso aconteça. A gente acaba Mas virando íntimo, né? Íntimo do oncologista. Engraçado, eu falei para no, Paulinha que eu trato câncer há 7 anos com a mesma oncologista. Só esse ano, depois do diagnóstico de metástase, que eu tive acesso ao e-mail e ao telefone dela, ao WhatsApp. Então, a gente virou amiga, chamei ela para o meu casamento, a doutora Tayana, maravilhosa, uma pessoa super humana. E é incrível que ela tá ali, vira uma pessoa, parte da sim, é sua uma parceria. Porque vida. a gente precisa saber o seguinte, quem tem câncer estágio 4, né? Que é o que saiu do sítio, por isso chama metastático. Algumas pessoas podem dizer que é avançado, outras pessoas dizem que é tratamento paliativo. Cada um dá um nome diferente, mas é a mesma coisa. É um controle para sempre. O que cabe a gente é permanecer o máximo que a gente puder no mesmo protocolo. Então, quanto a gente puder estar nesse protocolo que estamos, vamos ficar felizes e contentes. Isso. Mas depois tem outras chances, tem mais protocolos à frente? Tem, com outros desafios à frente. Mas se a gente pode tentar equilibrar, ter esse bem-estar e essa qualidade, o máximo que eu puder nesse protocolo, que seja. E se eu tenho o meu oncologista como meu parceiro, melhor ainda. Eu digo para ele que ele é o meu anjo da guarda. E não é só ele. É ele, é minha nutricionista, são as enfermeiras que tratam da gente, que faz as injeções, os meus outros médicos, que ele foi criando uma equipe, né, multidisciplinar, que eu tenho agora um endocrinologista, por causa da tireoide, tenho um pneumologista, tenho agora uma dermatologista. Cada hora tem mais alguém. Eu nunca tive tanto médico na vida. Então, assim, e a gente vai criando uma rede, né? E precisamos aceitar isso da melhor forma que pudermos. E Né? deixar aqui os meus agradecimentos, né, a esses profissionais da saúde que são tão importantes, uma Sim, equipe multidisciplinar, principalmente para a gente, é muito importante. Então, não é só o oncologista, o trabalho da enfermeira, a maneira como te acolhem quando você chega na clínica para medir a pressão. Então, tratar esse tratamento humanizado é muito importante. Fazer acompanhamento com psicólogo, a nutricionista. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante, principalmente quando a gente fala de cuidado. fisioterapeuta, né? Também quando tem a necessidade, que vem das cirurgias. Quer dizer, assim, eu sou muito grata por todos os anjos da guarda que Deus colocou na minha vida. Cada um que vem, eu falo, Deus, muito obrigado. Eu sei que ele é um anjo da guarda. Eu falo isso todo dia. Foi ontem, eu mandei o post que você me enviou para o meu oncologista. Aí ele coloca, que orgulho. Eu falei, nada disso seria possível se eu não tivesse você. Pura verdade, gente. Se não fosse ele, como é que eu ia estar nesse protocolo, nesse tratamento? Então, assim, que Exatamente. bom que a gente tem essa parceria, né? Sim. Lá Fico muito feliz na minha clínica tem a Lorena, que é farmacêutica, e ela sempre que vai me dar o remédio, ela também. pergunta como é que tá, eu falo das dores nas articulações, tem dor nas costas, eu falo, exercício, exercício. Então ela é a pessoa que lida com todos aqueles efeitos colaterais que eu chego e falo para Sim, ela. E, inclusive, uma pessoa perguntou a Isadora aqui, falou que meu cabelo está lindo, obrigada, Isadora. E, tá falou, mesmo. e perguntou se a gente sente dor. Você sente dor, Paulinha? Olha, eu sinto cansaço. Dor, não. Eu não sou uma pessoa de sentir muita dor. Eu até tolero bem, né? Então, assim, a gente sente muita fadiga, muito cansaço. Por tudo que eu fazia, que eu era elétrica, às vezes eu faço algumas coisas, eu paro e falo, tô cansada. E tudo bem eu estar cansada. Qual o problema? Eu não vejo assim, sabe? Vamos respeitar o cansaço. Porque realmente, se você for ver, ler a bula, as 3 bulas desses medicamentos que nós duas fazemos parte, está lá, cansaço e fadiga. Isso faz parte, Sim, né? sim. A gente sente dor nas articulações, sente dor muscular, tem todo aí uma questão fisiológica, né? Porque, na verdade, a gente chega numa menopausa química, né? E se a gente for pensar nisso, a Jane Fonda está aí dando um banho na gente. Ela tem 80 anos, vai para passeata, faz ginástica, faz tudo. Por que que eu não vou conseguir?
Já falei que ela é meu ícone. Eu falo pro meu médico, ele morre de rir, que eu falo, gente, se a Jane Fonda consegue, eu também vou conseguir. Aí ele morre de rir, eu falo, não, tá tudo certo. Porque, assim, é um desafio, né? É aquilo, a gente vê pessoas idosas com dor nas costas, aí, só que se eu tô com dor nas costas e todo dia eu começar a ficar corcundinha, mais tarde eu não vou conseguir voltar, eu vou continuar assim. Porque a ação da Uhum. gravidade, né? Vai estar Sim. trabalhando sobre mim, eu vou ficar. Então, o que, que cabe a mim? A fazer esse exercício para voltar. É incômodo? É, mas com o tempo a gente se acostuma. Então, assim, o exercício, ele tem que estar presente. Né? É Uhum. claro que às vezes a gente precisa de reabilitação, então a gente precisa de Uhum. uma fisioterapia antes Sim. de começar a atividade física em si. Mas é Uhum. muito importante que mesmo quando eu não posso fazer, eu faço uns alongamentos, Isso. a gente faz algumas posições de yoga básica, assim, Uhum. nada, mas que a gente mantenha o mínimo que a gente já tem, né? Sim. Isso é muito importante. A gente Sim. não ter perdas, sabe? Você sentiu aqui e fala, não, tem que fazer. Porque se você deixar, isso acontece, É, o né? alongamento é muito importante. Para mim tem sido muito importante, porque eu sinto muita dor nas costas, articulações. Então, essa dor muscular, essa dor nas articulações é muito chatinha, É, né? E é nas pensar igual mãos, assim. então. Quando as pessoas, vou dar um exemplo básico. Mulher adora pintar cabelo. Quando ela vê aquela raiz branca, ela vai lá e pinta. Não é isso? É a mesma coisa. Começou, eu não pinto cabelo, não. Eu tenho. Aqui vai ter umas nuances brancas, mas assim, quando você tá vendo que tá começando, aí é que você precisa fazer. E quando a Uhum. gente fala de exercício, exercício para tudo, inclusive exercício de períneo, porque Uhum. também precisa, Sim. né? Então, é a gente não deixar passar. É o que eu estou falando, é o autoconhecimento, é você conhecer cada pedacinho do seu corpo e ter o autocuidado. Uhum. Começou, você vai ali e resolve. Começou, você vai ali e resolve, mas nunca empurra, porque se empurrar, vira uma bola de neve. Aí Isso pode tratar? Pode, mas aí fica sempre mais difícil, né? E isso na saúde da mulher é muito importante, né? Esse autoconhecimento, esse conhecimento do próprio corpo. Então, é o que eles chamam de Sim, awareness. Awareness? É tipo essa consciência do seu próprio corpo, né? Que a gente teve durante muitos anos aquela campanha do CITOC, do toque, do exame de toque. E sim, o exame de toque é nada mais do que isso, é você conhecer o seu corpo e ficar atenta às mudanças, que às vezes não é nenhum carocinho, mas às vezes é alguma enfim, são mudanças no seu corpo que você precisa ficar atento, e não só na mama, mas no corpo inteiro, né? Porque o é, corpo, ele te dá alguns sinais, ele te dá sinais. A com professora certeza. Daiane falou: parabéns, Aline, por essa iniciativa, excelente para os pacientes, para os profissionais de saúde, para todos, nos torna mais humanos. E obrigada, é isso. Paula, Que bom. eu queria te perguntar agora qual tem sido o maior desafio nessa jornada para você? O maior desafio para mim foi o cerceamento da minha liberdade. Saber que eu ia estar lá cada 28 dias, que eu não poderia, assim, largar o mundo e fazer o que eu quisesse. O Uhum, direito de ir e vir, né? Vamos dizer assim. Esse foi o pior, eu acho. uhum, A trabalhar a cabeça para isso. Eu acho que muito mais do que efeito colateral, do que. Porque quando a gente é muito liberta, muito autônoma, né? Trabalha uhum. muito e você está acostumado a tomar suas decisões e de repente alguém fala assim, olha, daqui a tantos dias, e aí no começo você faz porque é quimioterapia, depois a cirurgia, mas quando você descobre e fala assim, olha, é um controle e é para sempre, e aí você sabe que você tem esse compromisso, isso mexe um pouco comigo, né? Assim, Uhum, mexeu muito no início. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a ver que eu estando na minha vida normalmente, eu nunca saí sem lenço e documento por 2, 3 meses, até porque a gente sempre tem conta para pagar, né? As sim. contas são fixas e a gente tinha que voltar para pagar. Então eu falei, bom,
se eu fiz isso uma vez ou outra, a gente pode ver se pode fazer isso uma vez ou outra, né? Mas é um compromisso e eu comecei a viajar, eu já fiz exame de sangue fora do Rio de Janeiro. Uhum. Eu hoje em dia tenho esse cuidado, por exemplo, eu vou daqui para um município próximo. Eu antes ligo para o plano de saúde, pergunto se lá atende, quais são os lugares que atendem, se lá tem uma clínica, um posto de saúde normal que seja, se de repente ele for muito ermo, se vale a pena eu pagar um seguro viagem, mesmo sendo num lugar perto, que às vezes é barato, às vezes é R$ 40, 30, 20, dependendo para onde você vai, quanto tempo você fica. Então, assim, às vezes a gente gasta tanto dinheiro com bobeira, né? E por que não gastar com a nossa saúde, né? Com o nosso cuidado. Então, assim, eu já não tinha muito vaidade de uma bolsa cara, de uma roupa cara, isso eu nunca tive, né? Mas hoje em dia eu vejo essas minúcias. Será eu preciso ir para ali? Olha minhas contas e aí vejo, bom, se eu preciso, será que eu preciso mais um pouquinho para investir nisso, né? Mas nada com muito dinheiro, não. Nunca precisei dar muito dinheiro e eu tenho sempre esses cuidados, né? E se eu for, eu peço sempre um laudo do médico para levar junto comigo, que aí eu mostro no lugar que eu for, seja ele um posto de saúde. Eu até falei para ele, olha, eu fico com medo porque se eu desmaiar, o Fernando não vai saber dizer para a pessoa tudo que eu tenho. Então, você pode colocar no laudo para mim? Aí ele falou, pode. Porque marido, às vezes, esquece. Aí Você dá acha que o aquele meu laudo marido vai lembrar? de Oi? 3 páginas. Aí vem aquele laudo de 3 páginas, assim, né? Tudo que eu tenho, tudo. Não, até que ele faz um laudo, um resumo. Mas, assim, coisas simples. Você acha mesmo que na hora H do nervoso, meu marido vai lembrar que eu não posso tomar infusão no braço direito porque eu tirei os linfonodos? Não vai. Não vai. E a pandemia, A, Paulinha? Como que foi o impacto a dessa pandemia? pandemia, o que aconteceu? No começo, muito tranquilo, né? Porque quando a gente está com a imunidade baixa, a gente anda de máscara. Então, foi a primeira vez que eu andei de máscara sem as pessoas me olharem, porque todo mundo estava igual. Então, eu fiquei feliz, né? A gente já tem um monte de cuidados. Então, eu só tive que, como é que eu vou dizer? Colocar esses cuidados, expandir para a minha filha e o meu marido que moram comigo. Né? A gente já não tinha hábito de entrar com sapato em casa, a andar pela casa, mas aí eu resolvi comprar uma sapateira, aí coloco lá o álcool ou lisoforme para passar no sapato, fiz um kit higiene, coloquei na porta, tinha todos os cuidados, comprei aquele termômetro à distância, cada um que entrava, eu colocava. Mesmo assim, final de novembro, eu peguei Covid. Sabe Deus como. E foi de uma forma diferenciada, porque na verdade eu tive uma gastroenterite. E aí, por eu ter gastroenterite, eu parei de tomar esse suplemento de cálcio por 4 dias. Eu me sentia muito fraca. E por eu me autoconhecer, eu falei, poxa, eu tô fraca demais. Olha, a nutricionista fala para tomar whey protein. Aí eu fui lá, encomendei, chegou o whey protein, fui tomei o whey protein. Aí eu comecei a ter muita dormência na mão e nos pés. Até que chegou um momento que eu sentia ao entorno da boca e uma pressão no peito. Eu falei, gente, o que eu estou sentindo? Isso não é infarto. Eu falei, será que isso é um AVC? Aí você fica pensando, o que é isso? Eu fiz fisiologia do exercício, né? A gente começa, o que é isso, gente? Será que isso é crise de ansiedade? Enfim, liguei para um oncologista, nem liguei, mandei uma mensagem para ele, ele ficou preocupado, me ligou. Eu tinha tomado uma injeção porque eu estou com osteopenia. Para não progredir para uma osteoporose, eu tomei uma injeção chamada Prolia, que ela não tem muitos efeitos, não. Mas, como eu tive a gastroenterite, parei de tomar o cálcio, juntou tudo num bolo só, eu tive uma hipocalcemia. E aí a hipocalcemia faz isso. E eu podia até ter convulsões, né? Eu fiz os exames, deu lá, ao mesmo tempo, uma amiga
que a filha dela é médica. Eu conversei com ela, ela teve uma netinha, eu liguei para saber como é que estava. Eu falei assim, Tânia, eu sentia umas dormências direto e tal, agora até melhorou um pouco. Ela virou para mim e falou, Paula, sabe o que eu acho? Você teve gastroenterite? Minha filha é gastro. Sabe o que pode ser Covid? Por que você não faz uma sorologia? Eu falei, vou fazer, porque se não der nada no exame de sangue, vão me mandar para o neurologista, vou fazer. E aí, deu positivo. Caramba. Sem esperar, a gente começou o tratamento, mas eu tive que ir para o hospital, não pela Covid, mas pela baixa de cálcio. Mas quando a gente entra no hospital, né? Qualquer um que olhe um exame nosso de sangue, pronto, queriam me internar. Uhum. E aí foi aquele corre-corre, eu fiz vários exames lá, inclusive uma tomografia, onde, graças a Deus, o meu pulmão estava limpo. E eu falei, gente, vai estar, que o vírus vai entrar e tem múltiplos nódulos, vão olhar e falar, gente, tem gente aqui, não pode não. Procura outro lugar. Vai ver, por isso eu tive a gastroenterite. Entendeu? Foi em outro lugar. E aí, o que aconteceu? Eu fui, tomei a bolsa de cálcio, né? E aumentou muito a dose do suplemento que eu tomava antes em menos comprimidos, agora eu tomo mais. E aí chegou um tratamento que eu tomava por dia aí 16 comprimidos. Mas o que foi mais pesado para mim é que ao mesmo tempo que eu estava aqui, a minha sobrinha também estava com Covid, o marido dela. E ela é filha da minha irmã. Eu tenho apenas uma irmã. Eu tenho outra que é do coração, que mora em São Paulo, mas irmã de sangue eu tenho apenas uma. E nesses anos todos, dos meus 45 anos, eu nunca passei um Natal sem a minha irmã. Nunca. Já passei sem meu marido, porque eu era solteira antes dele. Mas sem a minha irmã, nunca. E aquilo foi dando um desespero, tanto na minha sobrinha quanto em mim, de nós não estarmos juntos no Natal. Será que a gente ia poder? E aquilo psicologicamente mexeu conosco, né? E eu só descobri que eu poderia passar o Natal com todo mundo junto no dia 21. Que aí foi o dia que eu fiz antes a sorologia, fiz tudo. Nesse meio inteirinho eu tive que parar o tratamento com palbociclib, né? Porque a imunidade cai muito e a Covid podia se agravar e realmente mesmo na terceira semana eu ainda tinha sintomas. Porque assim, eu comecei assintomática só com a gastroenterite, depois eu não tive nada e depois eu tive sintomas de sinusite. Nada e cansaço. Só que o cansaço era só um pouquinho a mais do que eu já sentia, sabe? Uma indisposição mesmo. Mas mexeu muito comigo não estar no Natal. Por quê? Porque isso é importante para mim. A minha família, ter memórias afetivas, investir nisso, para mim é um investimento. E aí eu pensei num Natal, eu falei, eu agradeci tanto a Deus. Foi uma gratidão tão grande por eu estar dias com a minha família, sabe? E a gente fez tanta coisa legal. E assim, eu sempre cultivei memórias, né? A minha filhada está aqui, que me marcou fazendo biscoitinho de Natal. Isso é minha cara. Eu recebi da minha filhada, dos filhos dos meus amigos, da minha outra filhada, todo mundo fazendo biscoito de Natal e me marcando. Porque é uma coisa que eu sempre fiz e distribuí. Eu tenho uma amiga que ela fala, Paula, você é a cara do Natal. Ai, quando chega o Natal, eu lembro de você, porque é Papai Noel e você, porque você adora presentear, você pensa nos detalhes, você gosta de enfeitar, de tudo. E eu acho que o Natal é mágico, porque é um momento que é solidário, é de compaixão, é de amor. E o que eu fiz? Eu trouxe o Natal para a minha vida cotidiana. Hoje em dia, eu cultivo isso, memórias afetivas. Porque super importante. A minha impermanência, o dia que eu for partir, eu não vou levar nada comigo, nada. E eu vou deixar, o que eu tenho que deixar são as memórias, o que eu cultivei. E o que eu levar, eu tenho certeza que vai marcar no meu corpo sutil, vai marcar na minha alma, vou levar embora. Exatamente. O amor que eu deixei, que eu cultivei. São as Então, assim, isso para mim é tão importante e foi tão maravilhoso passar com a minha família, sabe? E aí eu fico vendo, você imagina,
Na hora que a médica lá disse que eu ia para o CTI, porque ela me assustou muito, eu chorava compulsivamente. Eu falei, gente, eu vou ficar sem a minha família. Ela falou, você não vai poder ficar com o celular. Então aí você vê quantas milhões de pessoas passaram por isso e perderam seus entes queridos por isso, sem ter contato, É verdade. Você vai tomar né? vacina quando tiver? Pretendo, pretendo, né? A gente já sabe que nem todas a gente pode tomar, né? Que Uhum. o vírus tem que estar morto, não pode ser Sim, vírus atenuado, sim. mas vamos, com certeza, se ela estiver disponível e o oncologista falar, toma, é com certeza. Paula, você é considerada uma paciente expert. Não sei se você sabe, mas você é uma expert. Você sabe do assunto, você sabe as palavras, os medicamentos, os exames, os resultados. Eu acho que alguém está tentando te Mas ligar, foi né? com estudo isso, viu? Isso não Exatamente, começou assim, não. Eu comecei exatamente. perguntando ao oncologista aonde eu poderia conhecer outras pessoas, outras pacientes que nem eu, se Uhum, havia ONG que eu poderia frequentar. E eu moro no Rio de Janeiro, né? uhum, Então ele me indicou a Fundação Laço Rosa e eu uhum, comecei aí. A fundação ela trabalha com direito de pacientes oncológicos e trabalha a autoestima. E ela tem uma semana de políticas públicas voltadas para o câncer de mama. E aí eu comecei a fazer esses cursos, a frequentar, a ir nas palestras, a perguntar. Quando eu uhum, descobri assim que o meu tinha característica mucinosa, eu não conheço nenhuma até agora. Nenhuma pessoa que fala, e eu também sou. Não uhum, conheço. Olha, eu sei que existe, mas eu não conheço. E eu fui perguntar, eu ia na palestra, levantava a mão lá na coragem, falava, olha, como é que é assim, assim? Para eu entender. uhum, Escrevia, tinha caderninho. Então, assim, eu fui procurar, eu fiz uma disciplina pelo Instituto Zen Câncer, que tem uma parceria pela UFRJ, tem uma disciplina chamada Vamos Falar sobre Câncer. E Ai, eu que fiz essa incrível. disciplina Que show. em 2019, né? No segundo semestre de 2019. Eu tirei Uhum, a tireoide e em julho. Em agosto, eu já estava inscrita na disciplina. uhum. Entendeu? Então, assim, tudo que eu posso fazer para entender, porque ainda mais que a gente sabe que é para sempre. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, Sim, né? nossa, eu acho que todo mundo deveria ser, todo paciente deveria buscar se empoderar mais, sabe? Ter mais conhecimento, buscar mais. Eu Sim, sei que é difícil você, porque às vezes a gente prefere, é mais confortável a gente confiar totalmente no médico e descansar, mas é muito importante esse empoderamento, buscar o conhecimento para você fazer parte dessa tomada de decisão, né? Ajudar você a ter essa sim. corresponsabilidade junto do profissional de saúde. Então, isso é super importante. E eu queria aproveitar que você está aqui, antes que vai que caia a nossa live aqui, porque é 1 hora, né? A gente tem 1 minuto para 1 hora, mas eu espero que passe. Eu queria aproveitar que você está aqui para você dividir um pouco dos conhecimentos sobre justamente isso, os direitos do paciente Os oncológico que você direitos. aprendeu, que você já colocou na prática, você já aprendeu É, sobre isso. olha, os direitos, aí foi que eu fui procurar. O primeiro direito, né, que eu tive acesso foi sacar o FGTS, né? Uhum, Então, assim que foi o auxílio doença e sacar o FGTS. Na verdade, a própria clínica, o próprio médico, ele conversou primeiramente com isso comigo, né? Olha, os primeiros 15 dias você vai ficar, depois você vai entrar pelo INSS, você tem direito ao FGTS, você procura é, na recepção da clínica sobre os seus direitos. Então, eu fui procurar saber. Ele, na verdade, me deu essa luz. Eu falo que ele é meu anjo da guarda, né? Então, ele foi o primeiro a me dar essa luz e eu fui correr atrás. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar no auxílio-doença e uhum, sacar o FGTS. E aí eu sei de alguns, eu não vou conseguir falar de todos, eu até anotei, tá? Alguns, mas tem duas ONGs que trabalham com advocacy, então uma é a Fundação Laço Rosa, que é do Rio de Janeiro, e tem a Oncoguia, que é em São Paulo. uhum, As duas têm
respaldo científico, médicos reconhecidos que estão em parceria, jurídico. Então, é muito interessante. E a Oncoguia, inclusive, se você tiver alguma dúvida, tem um 0800 que você pode perguntar sobre tratamento, sobre parte de direito, jurídico, tudo. Então, isso é muito interessante para quem tem dúvidas, né? Então, vamos lá. Eu consegui, eu me aposentei pelo Estado, então eu já estou isenta do imposto de renda agora na aposentadoria. Eu consegui, a gente tem isenção de IPI, ICMS, IPVA. Como eu tinha carteira de motorista, porque eu posso pedir isso pela Receita Federal, se eu não tiver carteira de motorista, mas eu seria a dona do veículo, né? Ou não, eu mostro e o condutor vai ter essa isenção. Mas como eu tinha carteira de motorista, eu tinha que passar pela perícia do Detran. Então eu passei, eu consegui, ainda não comprei o carro, mas eu já tenho o direito, né? Porque eu já passei. Sei que tem transporte gratuito para quem faz tratamento, normalmente é de infusão, então você tem que levar um laudo e ir no estado, né, que você mora, que aqui seria a FETransport, eu não sei nos outros estados como se chamam, mas você tem gratuidade no metrô, ônibus e trem. E nos estados que tem rodízio, você também tem isenção do rodízio pelo fato que você vai fazer tratamento. Então, é importante que você vá nesses órgãos para que esse direito, né, seja estabelecido. Tem o da cirurgia de reconstrução, é um direito, né, para quem tem câncer de mama. O de aposentadoria por invalidez, que, na verdade, eu já tive pelo Estado, mas eu ainda estou em processo para o INSS. Ainda é muito burocrático isso, a gente até trocou uma figurinha, porque, assim, no nosso caso, nós estamos no estágio 4 da doença, e mesmo que com o medicamento os nódulos desapareçam, não quer dizer que eu esteja curada, porque eu não vou deixar de tomar o medicamento, eu não vou deixar de fazer o tratamento, eu não volto para o estágio 1, eu serei sempre estágio 4 avançado. Então, eu acho às vezes desumano. Por exemplo, no estado, eu fiquei 2 anos fazendo perícia. No começo eles me davam 60 dias. Não, 90 dias. Depois me deram 60 dias. No final, eu fazia perícia a cada 30 dias. Quer dizer, a minha condição não ia mudar de mês a mês. Era só mais um estresse de eu correr atrás dos médicos para pedir laudo, do fisioterapeuta para pedir laudo, da psicóloga para pedir laudo. Então, assim, é um estresse que vai, né, cabendo na gente, né? Eu acho que a gente podia tentar, e eu vejo as ONGs tentando Eita, não quer sair. Desburocratizar. É isso, pronto. Porque, assim, é muito ruim essa sensação, né? De você toda hora ter que comprovar uma coisa que você já está sofrendo, né? Que é uma doença. Né? Se você não está tratando há 1 mês, eu estou tratando há 3 anos e meio. Você está há 7 anos. Então, assim, é desagradável. E às vezes você escuta do perito assim, né, daqui a pouco você está curada. E você fala, é mesmo? Então tá. Nossa, você está indo contra o laudo que a minha própria oncologista deu e contra todas as evidências, né, de que essa é uma doença que não tem cura. Então, a medicina do trabalho é complicado. A medicina do trabalho, acho que a gente precisa discutir um pouco sobre isso. Por mais que o objetivo deles não seja o cuidado dos pacientes, eles ainda são médicos, né? Então, eles ainda precisam zelar pela saúde daquelas pessoas. E eles sabem que não vai mudar se é o estágio avançado. Se assim, se está na lei, que são, se eu não me engano, são 15 doenças, e a nossa está lá, neoplasia maligna, a gente não está inventando. Eu não conheço ninguém que gostaria de ter. Entendeu? Então, eu acho que precisa de humanidade, de empatia. Exatamente. Assim, a gente consegue? Consegue. Tem que perseverar,
tem que, na verdade, ter resiliência e persistência. Consegue, mas aqui é tudo muito burocrático e sempre há uma desconfiança, mesmo você estando ali há 3 anos, voltando no mesmo lugar, né? Além disso, eu coloquei também do medicamento de alto custo, né? O nosso medicamento ou uma hormonioterapia, normalmente o paciente ele consegue tanto pelo SUS, a hormonioterapia, quanto pela saúde suplementar. E no nosso caso, até essa tecnologia de inibidor de ciclina, né? Que a gente faz pela saúde suplementar. Então, isso também é um direito do paciente. Existem outros, então eu pediria que vocês entrassem nessas 2 ONGs, que existe, dependendo do seu contrato, quita imóvel, mas tudo isso depende do seu contrato. Né? Às vezes tem seguro de vida que quando tem uma neoplasia você pode resgatar, então são coisas muito específicas. E aí eu pediria que vocês cada doença que vocês realmente entrassem nessas ONGs para ver certinho. Sim, essas organizações não governamentais, esses grupos de pacientes, associações são muito importantes, ajudam muito, né? Ajuda muito nesse nosso caminhar, a descobrir, a se sentir mesmo acolhido de que tem alguém ali olhando, né, e buscando os nossos direitos, super importante. E um outro direito também, Paulinha, é o processo, é a prioridade nos processos. Não sei se você sabe, mas o paciente com câncer tem prioridade nos processos judiciais e administrativos. Eu sei disso, mas assim, o que eu vou colocar para você? Eu tô com um inventário da minha mãe rolando. Mas mesmo com a prioridade, é difícil, porque aqui tudo no Brasil é difícil. Então, assim, a gente acha que a prioridade vai andar mais rápido, mas o mais rápido aqui ainda é devagar, entendeu? Ainda é devagar, não é uma coisa que vai rápido. Então, acaba que tem prioridade, sim, mas assim, não foi de grande valia, pelo menos para mim, por isso que eu nem falei nada. Mas pode pedir, né? Mas conseguiu. exatamente. Mas aqui a coisa é devagar, né? Paulinha, para encerrar a nossa live, eu queria que você fechasse falando um pouco sobre o seu trabalho lá, sobre o Instituto Zen Câncer, sobre o seu trabalho, sobre o que você tem visto, o que você tem aprendido. Compartilhe um pouco com a gente. O Zen Câncer, gente, é um presente na minha vida. Porque ele tem 3 projetos, mas eu só vou falar de um, que é o que leva o nome, para ser breve, né, para a gente não se perder, que é o Zen Câncer. Então, assim, o Zen Câncer ele tem como objetivo oportunizar para os pacientes oncológicos, seja ele de magnitude mama, intestino, próstata, para homens e mulheres, as práticas integrais complementares. Então, o que são as práticas integrais? São aquelas que podem te dar um autoconhecimento e um bem-estar. E aí, algumas eu já fazia uso e eu consegui conhecer outras que eu não conhecia. Então, eu vou falar para vocês, a meditação, a yoga restaurativa, o pranic healing, o theta healing, a barra de axis, o reiki, o floral, a acupuntura. E existem vários, aromaterapia, cromoterapia, existem alguns cursos e palestras, e é importante que as pessoas que queiram se inscrever se inscrevam no acolhimento@institutosemcâncer.com.br. E aí eu vou receber o seu e-mail, eu vou te colher. E assim, é muito legal porque é gratuito. O Instituto antes ele era físico. Com a pandemia, ele ganhou as redes sociais, teve um vulto de dobro de tamanho. E hoje em dia você consegue ver mais de 100 aulas e 100 meditações no YouTube. Você consegue ver algumas no Instagram, no Spotify. É importante a inscrição, porque esses cursos, essas palestras, elas são dadas internamente pelo WhatsApp, pelo Zoom. Então, a pessoa tem que estar inscrita. E aí ela tem curso de psicologia positiva, de mindfulness, de comunicação não violenta,
palestra de todas dessas práticas que eu coloquei, bate-papo, tira dúvida, troca de experiências, dicas de nutricionista, dicas de médicos. Então, assim, agora está tendo a movimentação humana, né, que seria a atividade física, tem o núcleo de fisioterapia, com fisioterapia respiratória, alguns pontos que você pode fazer para você tentar se reabilitar se você está vindo de uma cirurgia. Então, assim, é muito importante. E como o nosso custo, né, que toda doença tem um custo, né? A gente já tem um custo alto para a gente ter uma qualidade de vida. E ter isso à mão com uma gratuidade é de uma... como é que eu vou dizer? É de um amor, de uma doação muito grande, porque todo mundo é voluntário. Todo mundo é voluntário. Os médicos, o nutricionista, os terapeutas, todos são voluntários. Então, assim, é muito bonito, é um trabalho muito bonito. E eu faço parte do acolhimento, então, quando tem algum integrante novo, ou sou eu ou a Flavinha que ligamos, a gente está aí ampliando a equipe, mas a gente liga e aí a gente troca experiência, assim como nós fizemos, e a gente conta as atividades que estão abertas, a pessoa entra no WhatsApp, que é a atividade onde são postadas as atividades e ela vai se inscrevendo, né? Porque lá toda atividade está... como é que eu vou dizer? Ela está ligada a um formulário. Então, eu vou para um floral. E isso amplia, porque ele tem um projeto chamado Confiar, que é para familiar do paciente. Então, às vezes, não só você precisa de um floral, mas a sua mãe, o seu marido ou o seu filho precisa também. Então, ele entra nesse projeto Confiar e ele é atendido também pelo floral, sabe? Ele tem umas outras terapias que são abrangentes à família. E isso é só para pacientes com câncer? Ou qualquer pessoa pode Só, acessar? não, é só pacientes com câncer. Na verdade, o Instituto é o Instituto Zen Câncer, então, mas é para homens, mulheres, qualquer tipo de câncer, não tem uma coisa né, fixa, é para qualquer. E tem um projeto, inclusive, para criança, se chama O Incrível Universo Celular, que é onde tem essa parceria com essa disciplina, vamos falar sobre câncer, que essa disciplina na verdade, para pessoas ligadas a crianças, que trabalham nessa rede de saúde, escolas, e até ensinar também a crianças que não são doentes como funciona o nosso corpo estando com câncer. É aí que a gente descobre que a nossa célula é rebelde, entendeu? Que ela realmente se desvencilhou das outras e quis trabalhar por conta própria, criar um núcleozinho dela. Sim. Né? Então, assim, é muito legal. É algo que eu tenho orgulho de participar e eu acho que está de acordo com o que eu peguei, sabe, para minha vida, né? De você ajudar o próximo, de você ter empatia, de você ter compaixão, de você ter amor ao próximo. Então, isso é muito legal. E a gente forma uma rede de amor, né? A gente vai crescendo. E como é importante a gente estar num lugar onde a gente se sente bem, sente que está de acordo com os nossos princípios, que a gente está fazendo a diferença, né? E que tem pessoas que têm empatia, que nos acolhem, nos recebem bem. Isso faz toda a diferença para a gente nesse caminhar. É verdade. Querida, bom, a gente já está a 1h15 aqui. Eu acho que... Que bom, obrigado, Instagram. A gente teve né, deu para dar um gostinho do que é conversar com a Paulinha, né? Que sigam ela aí no Instagram também, né? Eu acho que deixa eu colocar aqui a tua página aqui do Instagram para o pessoal nos comentários, Curando Câncer. Ela tá mais quietinha ultimamente, mas quem sabe agora ela dá uma Tô mais quietinha. Mas eu entendo totalmente. Mas eu vou escrever algumas coisas. Mas eu realmente fico mais quietinha. A gente precisa de um tempo também para olhar para a gente, para se cuidar.
E esse projeto para mim veio depois desse tempo de um pouco mais quieta, mais reclusa, e me deu essa vontade de compartilhar um pouco, de trazer um pouco essas pessoas que eu tenho buscado, tenho buscado muito em muitas pessoas esse afago, sabe? Esse conforto e falar. Acho que é muito importante a gente compartilhar, a gente falar e assim, né? Aquela analogia que eu fiz dos girassóis, a gente Isso. se olhar, olhar um para o outro e cuidar, e, enfim, é muito bom. Mas E se a eu gente pensar que o mundo ia melhorar muito se todo mundo, não precisava você estar doente para isso, mas todo sim, mundo sim, virasse e passasse uma energia boa para o outro, o mundo uhum, seria outro, né? com certeza, com A certeza, gente não estaria vivendo tanta coisa que a gente vive hoje, com certeza. né? Eu acho que chegou um momento que todo mundo olhou para si e esqueceu que a gente vive numa comunidade, numa sociedade, né? Num mundo que não somos só nós. A gente fala tanto de empatia, né? Mas acaba que essa palavra ficou meio, não sei, tá? Porque a gente fala, "Ai, eu quero empatia, mas eu quero empatia, a sua empatia para mim, mas eu às vezes esqueço de ter empatia com o outro, né? Então, isso é É. muito importante a gente fazer esse exercício, lembrar disso todo dia. E eu agradeço demais, 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 demais por ter te conhecido, por você ter Ah, eu aceitado também, estar aqui. Aline. Foi um Foi ótimo, presente. Foi um presente. Muito foi ótimo. obrigada e fiquei lisonjeada com o seu convite. Obrigada para todo mundo que participou. Eu não consigo ver, eu não consigo aqui agradecer e ver as pessoas, porque para mim parou. Ó, É... eu vou te falando aqui, ó. A Bia Barbosa de Paiva falou lindas. A Gabriel Neves falou que essa live foi maravilhosa. Ana Paula Salgado falou Ah, lindo, um parabéns. beijo. A professora Daiane Galato falou que foi ótimo. A Ivone disse que tá linda a live. Jo Brondoni Cobo falou parabéns às duas, que Deus as proteja sempre. Muita gente falando, agradecendo, vibrando por nós, né? Então isso é muito Ah, bom, que gente. legal. Parabéns. Tomara a Parabéns. Deus que a gente tenha a intenção sempre é ajudar outras pessoas, né? A gente brinca e tudo, mas assim, é Uhum. ajudar outras pessoas, é mostrar para elas assim, olha, mesmo quando a coisa pode estar avançada, tem, Com tem luz, certeza. tem vida, né? É isso que a gente tem que saber, tem luz, tem vida e vamos em frente. A gente se reinventa o tempo inteiro, Com né? Não, eu não certeza. conheço ninguém que não tenha problemas, Com certeza. Obrigada, Paulinha. né? Obrigada demais. Um beijo para você, um beijo para todo mundo que Beijo. acompanhou a gente. Obrigada. Um Obrigada a beijão. todo Fiquem mundo. com Deus. Um Beijo. abraço. Tchau, tchau. Tchau, lindona.